Diz que o próprio Saulo, ele consentiu, ele presenciou a morte de Estevão. Saulo, porém, qual que era o objetivo dele? Ele queria o quê? Destruir a igreja. Indo de casa em casa, ele arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Então você percebe, lendo esse texto, que Paulo de fato ele era uma pessoa covarde, como Saulo ainda. Ele era mau. Depois a gente percebe aqui na frente, mesmo Saulo, que agora chama Paulo, tem a sua vida transformada quando encontra Jesus ao caminho de Damasco. E o que acontece é que depois disso aí, ele começa a ser usado para ser um fator totalmente oposto ao que ele fazia. Ele era alguém que perseguia, agora é alguém que vai pregar o evangelho. Ele passa a ser um seguidor, um servo, um discípulo, um apóstolo. Inclusive, esse homem é o homem que escreve as orientações sem estar com Jesus sobre a ceia do Senhor. Olha o tanto que esse homem foi importante. E o que acontece é que tempo vai, milagre acontece, poder acontece, cura acontece, transformação acontece, pessoas encontram o Espírito Santo através da pregação do apóstolo Paulo. Cara, esse cara faz um reboliço, ele faz viagem missionária, ensina. 13 cartas do Novo Testamento é redigida, e alguns pensam que Hebreus é desse homem. Então você vai vendo a importância que esse homem chamado Saulo tem. Mas o interessante é que ele tinha sido o cúmplice da morte de Estevão no passado. E a palavra deixa bem claro que ele fez participação, porque as capas foram jogadas aos seus pés, ou seja, a prova do crime, e ele fez o quê? Ele encobriu toda a cena do crime, e depois o texto fala que ele perseguiu outras pessoas. E para que não me ensoberbesse com a grandeza das revelações, ou seja, para que não ficasse soberbo, porque é muita revelação que eu tive, foi me posto o quê, queridos? Um espinho na carne. Ele está dizendo o seguinte, que ele tem um espinho na carne, e esse espinho na carne é como se fosse um mensageiro de Satanás todos os dias esbofeteando o rosto dele, e aquilo tira a paz dele, aquilo perturba ele, porque ele queria que aquilo não acontecesse com ele. E ele diz que por 3 vezes ele clama a Deus dizendo o seguinte: Deus, o Senhor podia tirar isso de mim. O texto não revela o que é que Paulo tinha como espinho na sua carne. Alguns teólogos pensam que a homossexualidade é descartável isso, tá? Tira isso da mente, porque o fato de Paulo não ter casado, aí junta aí, não tem isso, não é isso. Esse não era a fraqueza de Paulo. Outros pensam que era a questão da própria vaidade, mas também não é a vaidade, porque Paulo fala que ele abriu mão da vaidade, que ele poderia ser vaidoso. A linha de raciocínio que eu adoto e penso sobre esse texto, que o sofrimento que Paulo está tendo e o espinho na carne é as lembranças das covardias que ele fez no passado. Porque o texto diz que ele viu o rosto do diácono Estevão brilhando, e ele viu que era algo diferente. Só que naquele tempo lá ele era o que? Era uma pessoa que não conhecia a palavra de Deus. Agora ele está no campo de pregar o evangelho, está sendo usado por Deus, e eu tenho convicção na minha percepção que ele lembra daquilo. Ele não tem amnésia. Então, na minha visão teológica, o apóstolo Paulo e o espinho na carne dele, que na minha percepção, é que ele faz menção do sofrimento, do martírio de Estevão, das covardias no passado, da perseguição contra a igreja. E agora ele está o quê? Fazendo o que ele fez? O que ele perseguiu a vida toda. O que fez, ou o que faz as pessoas sofrerem é o quê? Pensamento. Diz que o maior castigo que um homem pode ter é o quê? A sua consciência. E a maior paz que um homem pode ter é a sua consciência. Se você fez uma coisa no passado e você só você sabe, passa tempo, o que você faz? Você lembra, a sua mente joga na sua cara.